Olá, olá! Boa tarde a todos. Eu sou Evandro Pérsico, treinador comportamental, mentor de líderes, mentor de vendas e palestrante. E está no ar mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. E hoje vai ser muito legal pelo seguinte motivo. Existe um problema empresarial que atrapalha muito todas as organizações, que é a dificuldade de comunicar exatamente aquilo que se faz, as especificidades de cada negócio, a essência de cada negócio. E é justamente para auxiliar nesse problema, nessa questão, que hoje temos uma convidada que entende tudo de branding. E nesse aspecto, ela vai contribuir através da sua visão aguçada, da sua competência, dando dicas e sugestões para aumentar e melhorar cada vez mais esse aspecto das organizações. Mas antes de apresentá-la e passar a palavra para ela, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Vamos lá. Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão de futuro para muito além do agora. Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Muito bem, então vamos passar a palavra, vamos apresentá-la primeiro e depois a gente passa a palavra e, claro, com a provocação. Então, nossa convidada é Bruna Maria de Moura. Eu não conhecia o Maria. Quando eu pesquisei no teu Instagram, eu vi lá o Maria. Eu digo, opa, Bruna Maria de Moura. Bruna Maria, posso chamar de Bruna Maria? Adoro. Adora Bruna Maria. É diferente, pode chamar. Então tá, Bruna Maria. Bruna Maria de Moura é especialista em branding e sócia da Aposto Comunicação. Atua também como mentora e palestrante. Com mais de 15 anos no mercado de comunicação, direciona marcas e pessoas a traduzirem quem são em posicionamento claro, verdadeiro e estratégico. Autora do método Reputação Lucrativa, une identidade, comunicação e percepção de valor. Seu trabalho é acelerar a tomada de decisão usando a marca como um diferencial competitivo. Para te passar a palavra, Bruna Maria, a provocação de hoje é: quem comunica identidade aumenta o lucro. Bruna, seja bem-vinda ao Propulsor Empresarial Podcast. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no Propulsor Empresarial. Eu acredito que esse trabalho que tu faz é importantíssimo para a gente alavancar o nível de consciência das pessoas por todos os assuntos que tu traz aqui. Então, estou muito feliz por ter dado essa oportunidade eu receber esse convite, né, de estar aqui para trazer mais consciência sobre o que é o branding, sobre o que ele pode fazer pelas marcas, né, aqui no teu espaço. Estou muito feliz. Muito bem, e eu feliz de te receber, Bruna. Mas assim, não é porque eu estou feliz de te receber que eu vou te livrar da provocação. Quem comunica identidade aumenta o lucro, Bruna. O que você me diz sobre isso? Aumenta com certeza. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consegue construir um brand de uma marca, a gente já constrói diferenciação. E o que é construir diferenciação? É tornar coisas aparentemente iguais, diferentes. É trazer, através da comunicação dessa marca, coisas que provoquem desigualdade. E quando tu provoca desigualdade, tu já ocupa um lugarzinho especial na mente do cliente, daquele cliente que tu quer atender, que eu sempre digo, né? Não é o que bate na tua porta, é aquele que tu quer atender. E com isso, tu consegue também trazer mais valor, tanto para o teu produto, quanto para o teu serviço, quanto para a tua marca em si. E uma coisa que eu trago muito, que eu defendo muito, é ter a consciência de tornar a tua marca um diferencial competitivo no mercado. A grande maioria dos empresários e dos empreendedores e dos negócios não tem essa visão. E é aí que a gente lucra. Muito bem, muito bem, muito bem. Bruna, foi uma síntese maravilhosa para a gente começar, mas antes da gente continuar discorrendo, eu quero aqui fazer um pequeno adendo, uma consideração importante.
Porque o Jean, que nos acompanha, e você, em tese, são duas agências e digamos que, na linguagem popular, seriam concorrentes. E eu quero te contar que quando eu falei com o Jean, tudo bem se eu convidar uma profissional do branding ou do marketing, e ele prontamente, não, Evandro, maravilha, traz sim, porque isso vai contribuir com as pessoas. Então, aqui, Bruna, o Jean que nos auxilia, que eu brinco que é o anjo da guarda, que faz o Ali, propulsor empresarial, que fez com que o propulsor empresarial saísse do papel, de fato, que é aquele que nos bastidores tem tornado tudo isso possível, mostra mais uma vez, além da competência, a maturidade de entender que todos têm o seu espaço quando são competentes e que ficou feliz com a possibilidade de trazer alguém. Então, Jean, parabéns pela tua competência, pela tua maturidade e acho que era importante fazer essa ponderação. Obrigada, Jean, por aprovar a ideia, né? E também por pensar assim, porque eu acho que uma coisa que só faz agregar e ao nosso mercado é a gente conseguir se impulsionar uns aos outros, né? Quando a gente começa a se enxergar muito como concorrente, a gente nivela o mercado muito por baixo. E a gente precisa crescer o mercado para que todos nós nos saiamos bem naquilo que a gente faz, né? Perfeitamente. E vamos combinar que tem trabalho para todo mundo. Com certeza. E não é pouco, né? Não é pouco, é E verdade. não é pouco. Não conseguiríamos atender a todos, né? E não atenderíamos com qualidade. Exato. E aí quem perde é o cliente, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, dito isso, vamos parar de falar, porque senão daqui a pouco ele fica, né? Ah, agora eu tô bonzão, não vou mais fazer o que tenho que fazer. Então, Jean, pelo amor de Deus, continua que sem você Mas me falta um viu braço. que a gente se gostou, né? Porque a gente já tava Claro, trocando ideia ali no bastidor. Claro, muito bem. Vamos ver se eu consigo levar o Jean para uma reunião do BNI. Ai, boa, Vamos ver se viu? conseguimos levá-lo. Tem Vamos- amanhã. mas acho que amanhã não dá mais. Mas enfim, tudo bem. Gregory, um abraço. Mas enfim, vamos lá. Bruna, acho que é importante porque recentemente falava de branding para um cliente. E ele olhou no fundo dos meus olhos e me perguntou, o que é branding? E eu acho que não tem como a gente iniciar uma conversa sem trazer esse elemento à tona. Porque vamos lá, a gente precisa passar uma visão que vai muito além dessa associação a um logo ou simplesmente uma identidade visual. Então, para que a gente possa mudar essa visão, o que é branding, qual é a importância e principalmente a abrangência do branding. Lembrando que a gente só tem 1 hora para falar, tá, Bruna? Eu ficaria aqui dias falando sobre isso. Primeiro porque é minha paixão, né? Eu sou uma entusiasta nesse mercado, eu amo o que eu faço e eu não canso de estudar, eu tô sempre estudando. Tipo o médico que tira todo final de semana para engolir os livros sobre isso. Eu realmente gosto. E a minha concepção do branding é, além do que ele já significa, que é a gestão da marca, então nada mais é do que tu entrar, de fato, na essência dessa marca, na profundeza. Então, eu sempre falo, a gente não tem como lapidar uma marca se a gente não olhar para o fundador dessa marca e se a gente não olhar para o cliente que essa marca atende. Olhando para esses duas vertentes, a gente consegue construir uma diferenciação. E o branding é isso, é diferenciar as marcas. Mas, para além disso, é fazer uma gestão a longo prazo. Então, por que a gente fala que não é só a identidade, não é só o logo, a identidade visual? Isso são elementos visuais que trazem. Que dão um potencial para esse branding. Mas o que é o branding de verdade? É a gestão, é a imagem, é a postura, é a narrativa dessa marca. É como tu faz essa marca se tornar viva no dia a dia. Por isso que eu digo também que o imediatismo, ele mata o branding de uma marca. Porque não tem como tu tornar uma marca viva sem que tu olhe de fato para a essência dessa marca e tu consiga fazer a direção e o caminho certo. Olhando para todos esses universos, de imagem, postura e narrativa. Caramba, não tem como tornar uma marca viva sem olhar para todos esses aspectos. Poxa, que frase. E acho que é uma frase bem provocativa que a gente precisa levar para os nossos queridos empresários, que às vezes olham as coisas de maneira rasa, né? Exato. Então, por exemplo, eu sempre falo, quando chega para mim um caso de, por exemplo, a pessoa já tem uma identidade visual, ela já tem um logo, mas o logo por si só, ele não faz nada. Ele precisa ser vivo, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser colocado para jogo. E aí, muitas vezes, o empresário não sabe fazer isso, porque ele não foi ensinado. Ele precisa ter a consciência de como colocar esses elementos todos a favor da marca dele, exercitando, como um corpo mesmo.
Que legal. Bruna, eu quero fazer aqui uma... Depois eu tenho outras perguntas, mas aqui eu quero fazer uma provocação. Porque, obviamente, a gente faz o nosso dever de casa, eu pesquiso a pessoa, somos amigos, então colegas do Beni, enfim, e conversamos várias vezes. Mas mesmo assim eu fiz o dever de casa, olhei nos seus perfis e tal, e me chamou muita atenção agora que no seu perfil pessoal você usa tons de marrom, de bege, e casualmente quem nos acompanhará ou quem nos acompanha pelo YouTube vai ver que você está respeitando esse elemento da cor que conversa com todo o teu branding. Uhum. Então é sobre isso também, né? Sim. É sobre pensar estrategicamente cada passo. Exato. E tu saber onde tu quer chegar com isso, né? Então, eu fiz consultoria de imagem, eu fiz... Me conta eu com tenho. quem? Com a Aline. Okay, com a Aline. okay. E por isso que eu falo com muita propriedade que o branding, porque a identidade imagética, que é um dos ativos de uma marca, ela também impulsiona. O teu branding impulsiona a tua marca, que impulsiona o teu negócio. E eu sou a prova viva disso. Porque eu sempre conto que eu precisava do cafezinho com o empresário para fechar negócio. Eu nunca tive barreiras em conseguir fechar uma negociação através do conhecimento. A minha barreira muitas vezes estava na imagem. Por quê? Porque eu tinha uma imagem infantil. É mesmo? E quando eu fiz a consultoria de imagem e que eu me reconheci naquele lugar e eu consegui ocupar esse lugar, tanto através dos elementos visuais, da simbologia, quanto que isso casasse, conectasse com o branding, com o que eu queria transmitir para o meu cliente, hoje eu não tenho mais esse problema. Muitas vezes a pessoa já chega pronta, bem qualificada, porque eu consegui passar essa barreira. E essa é um dos ativos, né? A gente tem 5 ativos. No meu método de reputação lucrativa, a gente tem 5 ativos de marca. E ativos é porque eles fazem tu vender mais, que é o ativo cultural, o ativo intelectual, o imagético, o social e o autoral. Se tu tiver esses 5 ativos, tu consegue crescer uma marca e fazer ela se tornar reconhecida. Vamos lá, para simplificar, caso o nosso empresário não tenha entendido, o lead chega muito qualificado. As pessoas chegam qualificadas. As pessoas chegam qualificadas ou, digamos assim, elas sentem vontade de comprar. Que é a geração de desejo. Então, eu falo, o papel do branding, ele é gerar desejo. E como é que tu vai gerar desejo? Através da percepção, da geração de valor. Então, certo. Não basta tu saber qual é o produto que tu vende, não basta tu saber qual é o cliente que tu tem. Basta tu ser um FBI mesmo atrás desse cliente, conhecer ele profundo mesmo. E quando eu falo profundo, não é na superfície, poder aquisitivo, se ele é empresário, se ele não é. É tu entender os gostos pessoais desse cliente. Porque é através desses gostos pessoais que tu vai conseguir entender o que a tua marca pode trazer a mais para ele do que o teu concorrente, como diferenciação. Então, tu vai unindo esse universo do teu cliente através do que tu tem e conecta as duas coisas. Entendi. E esse é um grande segredo. Porque a gente está falando de... Por mais que a gente use o termo de lead qualificado, inclusive eu falei isso no meu Instagram ontem, que não existe lead qualificado, existe pessoas qualificadas, né? Porque a gente está sempre falando de pessoas. Certo. Então, olha para o teu cliente com carinho. Entende tudo que ele gosta, entende qual é o comportamento dele, se tu tem um estabelecimento físico, qual que é o comportamento dele dentro do teu estabelecimento. Porque daí tu vai conseguir gerar valor para ele. Porque é tudo sobre ele. Sim. Né? Sim. E é bom, porque como eu sempre brincava contigo que o meu trabalho começa quando o teu termina. Ou seja, eu auxilio as pessoas a converterem quando o cliente chega. Exato. Mas fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, não precisa nem aplicar tanta técnica. Basta uma boa vontade em atender quando o cliente já chega com esse desejo de compra. E às vezes, Bruna, basta não atrapalhar, não fazer o cara perder a vontade de comprar. E então, é sobre isso. O trabalho que dentro de uma lógica de efeito cascata, vamos dizer assim, ele termina não pela venda, mas pela satisfação do cliente em fazer a aquisição que para ele faz sentido. Exato. Muitas vezes o mercado entende que tu precisa fazer coisas mirabolantes para que tu consiga se destacar no meio da multidão, né? Mas às vezes não é, na grande maioria não é, Evandro. Na grande maioria é tu olhar de fato para o teu cliente como uma pessoa única.
E aí tu vai replicar aquilo, porque tu vai entender um comportamento. E aí tu entende se esse comportamento desse cliente, ele se replica em outros. Se ele se replicar, ali tu já tem um grande diferencial. Sim. Basta tu lapidar, refinar, tornar ele algo grandioso. Que legal. Sabe que eu estava vendo um corte de um evento em que o Caíto Maia, da Chili Beans, ele participou. E Sou uma grande fã dele, inclusive. ele é incrível, ele é incrível. Eu gosto muito da energia dele, ele passa uma pegada muito... E ele foi, e eu acho isso é muito importante de trazer, que o case dele, ele foi um dos primeiros empresários que abriu as portas do seu negócio para LGBTs. Principalmente para os travestis. A gente está falando de década de 90, década de 80, no finalzinho, onde o preconceito era assim, ferrenho, e ele abriu as portas. Então, só esse movimento faz a gente ser fã, né? Ele contratava essas pessoas quando elas eram marginalizadas, elas não recebiam oportunidades de trabalho, ele foi lá e não só contratava, como valorizava. Então, isso já faz a gente ser muito fã do Caíto Maia. E isso se tornou uma bandeira muito forte dele, né? Uma bandeira muito forte. Contudo, eu quero trazer esse corte desse vídeo, foi muito legal, e eu acho que tem bastante a ver com tudo isso que você fala. Que é o seguinte, um participante, né, da palestra dele, enfim, fez uma pergunta. Eu nunca me senti sendo teu público-alvo. Eu sempre entendi que você atendia uma determinada classe a qual eu não pertenço. Hoje eu sinto vontade de comprar de você. Por quê? Aí o Caíto respondeu, quem quer comunicar para todo mundo não comunica para ninguém. E aí parte de entender quem é teu cliente, o perfil dele e assim por diante. Fazer filtro mesmo. Fazer filtro. E isso também traz a questão da responsabilidade, que a gente falava no início ali da questão do Jean também. É a responsabilidade que a gente traz para o mercado. Porque na minha percepção, quando tu filtra e tu entende quem tu quer atender, e não é para todo mundo, porque quem quer atender todo mundo não atende eficientemente ninguém, tu acaba abrindo espaço para as outras pessoas poderem atender os outros que não estão no teu filtro. Então, cresce todo mundo. Cresce todo mundo. É isso aí. Que legal. A próxima pergunta você até já respondeu nas entrelinhas, mas eu acredito que mesmo o óbvio precisa ser dito, e com alguma frequência. Então, quando se tem essa visão limitada sobre o branding que você está falando, quais riscos isso implica para o negócio, para o meio empresarial? Crescimento. Não cresce. Crescimento e relevância. O negócio não cresce. Ele pode até crescer, mas talvez ele não vai crescer no caminho, no direcionamento e com a estrutura certa. Cresce errado. Cresce errado. E aí vai chegar um determinado momento que tu vai precisar rever. Porque tu vai estagnar num faturamento, tu vai estagnar num caminho e tu não vai ter inovação. E outros estão vindo, estão inovando, estão fazendo, estão olhando para o brand. E aí tu pode perder espaço. Certo. Então eu falo, o brand ele não se limita a só marcas que conseguem pagar por isso, né? Todo pequeno empreendedor ele deveria olhar para isso. Existe investimento para todos. Mas ele deveria já começar no caminho certo. Porque é isso que vai dar o norteador das ações da marca dele. Porque hoje, por exemplo, vamos pegar um micro e médio empreendedor. Ele quer comunicar. E daí ele vai fazendo tudo intuitivamente, tudo no instinto dele que ele acha. Será mesmo que todas essas ações que ele está tomando para fazer o negócio dele oxigenar, girar, faturar mais, elas realmente estão de acordo com o que ele é, com o que ele faz e com o que ele fala como marca? Nem sempre é. Às vezes ele está queimando cartucho, faturamento, numa ação que não vai fazer o resultado que ele quer. Mas se ele estiver olhando para o brand, ele toma outra ação que vai trazer muito mais resultado. Certo. Mas, olha, você já deu o gancho que eu precisava, porque assim, eu quero entrar um pouquinho mais nessa pegada estratégica. Porque, poxa vida, quem está, né, Bruna, sentado na cadeira da tomada de decisões, isso implica que o dia é isso, é tomar decisões todo santo dia e várias vezes. Por outro lado, a gente também quer que o cliente tome a decisão favorável à compra do nosso produto. E aí vem a pergunta que eu quero trazer aqui para você, que é sobre essa questão estratégica, porque muito se fala que o branding acelera a tomada de decisão. A pergunta é,
tanto para quem vende e tanto para quem compra? Como que funciona isso? Poxa vida, em que aspecto acelera? Principalmente do cara que está sentado na cadeira que toma decisão do lado de quem vende. Tu consegue sintetizar para nós de alguma forma? O nosso cérebro, Evandro, ele não quer gastar calorias. Certo. Ele não gosta de gastar energia. Então, tudo que é minimamente organizado, ele já traz uma curiosidade. Tu já quer olhar, já é agradável. E ninguém quer ficar com algo que é desconexo, que causa estranheza, que traz repulsa. Então, por exemplo, quando tu olha para o branding e todos os pontos de contato que a tua marca tem com o cliente estão falando a mesma língua, passando a mesma percepção, trazendo a mesma clareza que o teu público quer, tu causa um acolhimento. É aquilo que eu brinco até em palestra, quando eu palestra eu falo, o cliente se sente abraçado, se sente quentinho, que nem colo de mãe, sabe? E daí ele quer ficar ali, porque é confortável. Agora, se ele sentir estranheza, no WhatsApp a marca fala uma coisa, nas redes sociais ela fala outra, e no estabelecimento físico o tratamento é outro, totalmente diferente. Ela causa uma repulsa, uma estranheza. Aquilo não corresponde. E aí, tudo que tu causa repulsa, tu quer ficar longe, né? Tu não quer ficar perto daquilo ali. E aí tu afasta o teu cliente. Só que tu, por falta de conhecimento, acha que o problema está em ter que dar desconto, em ter que fazer muito mais ações, uma atropelando a outra, que o consumidor não consegue nem suprir aquela ação, de fato, o valor da tua ação, porque tu vai colocando uma em cima da outra, eu chamo empilhamento de confusão, né? Certo. E querendo ou não, tudo isso envolve caixa. Certo. E além de envolver caixa, envolve percepção. Então, a gente está emitindo algo sobre a nossa marca o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu gosto de dar um exemplo muito, muito fácil das pessoas entenderem, que é, por exemplo, tu vai no médico, tu marcou uma consulta. E aí, tu chega lá às 2 horas para ser atendido e o médico não te atende no horário marcado e tu tem a tua agenda atolada para responder, o WhatsApp para responder, a agenda, cliente para atender. Isso raramente acontece. Mas enfim, quando acontece, é justamente no dia que tu marcou o médico. E aí, o médico não te atende no horário. Tu começa a ficar irritado e começa a te causar uma repulsa. Agora, pensa, vamos fazer a matemática reversa. Tu chegou no médico e a secretária te fala, olha, Evandro, o médico está com 20 minutos de atraso na agenda dele. Ele vai atrasar um pouquinho, tu pode aguardar, tudo bem para ti? Já te causa um conforto. Nesses 20 minutos, eu vou responder um WhatsApp, eu vou fazer alguma outra coisa que eu consigo em 20 minutos para adiantar a minha agenda. Já é outra percepção. E percepção é isso. O que tu comunica, tu é o responsável pelo que o outro está entendendo. Perfeitamente. E aí, então, quando a gente fala de marca, tu é o responsável pelo que tu está causando no teu cliente. Então, se tu está causando repulsa, tu é o responsável. Se tu está causando aquele confortinho de colo de mãe, tu também é responsável. Só que tu precisa ter direcionamento e clareza para entender o que tu está comunicando. Maravilha. Eu gostaria de pegar esse gancho porque me ocorreu que se eu virar um pouco o olhar agora, provocar do ponto de vista do cliente, mas de uma forma provocativa, cabe a gente dizer que aquela dinâmica de expectativa meu Deus, me escapou o termo. E realidade? Expectativa, realidade, frustração ou não. Porque tem um ditado que diz que a expectativa é a mãe da frustração. Sim. Então, por esse cenário, se eu estou comunicando algo e entregando menos, a frustração é grande. Exato. Que é a mesma coisa, o efeito contrário. Se tu vai lá contratar um serviço ou comprar um produto e tu recebe o que tu contratou ou que tu comprou para além disso, para muito mais do que tu esperava, tu entende que tu está causando uma percepção de valor muito grande naquilo ali? Sim. Porque não é sobre preço. No fundo, o cliente ele não está avaliando com o bolso. Ele está avaliando com o que causa conforto para ele ou desconforto. É isso que vai medir o quanto ele paga ou não, se ele considera caro ou não considera. Aí a qualidade que as pessoas querem vender, ela não tá no físico, né? Ela não está no físico, ela está muito além do físico, né? Sim. Ela está muito mais nessa percepção. Sim. Sabe que eu gostaria de trazer uma vivência que eu acho que vai somar. Certa vez, eu levei a minha esposa, estávamos comemorando alguma data ou algum acontecimento, se eu falar eu vou estar contando alguma mentira. E fomos em determinado restaurante com uma expectativa alta. Chegando lá com aquela expectativa alta,
digamos que não tenha atingido a nossa expectativa. Não estava ruim, mas não atingiu a nossa expectativa. E isso gerou uma situação, beleza, vamos ver se a gente volta aqui. E, recentemente, para não dizer, 2 semanas atrás, fomos em um local aqui em Garibaldi, porque minha esposa ela adora salmão. Então, fomos lá nesse local, como eles não estão pagando nós, a gente não cita, tá? Uhum. Até não sei se eles gostariam que fosse citado, enfim, por isso. Mas, então, mas sem expectativa nenhuma. E foi muito bom o momento. Contudo, se eu tiver que comparar a qualidade do primeiro restaurante com o segundo restaurante citado aqui, eu poderia dizer com certeza que o primeiro restaurante tinha uma qualidade maior. Mas a expectativa que tínhamos de um em relação ao outro fez com que a experiência do segundo fosse melhor que a experiência do primeiro. Mesmo que a qualidade do primeiro fosse maior. Então também tem a ver com essa expectativa, né? Muito. E, caramba, isso para as pessoas entenderem que um cliente, quando ele entra no nosso estabelecimento, ou quando ele compra de nós, ou quando ele faz uma ligação, ou quando ele manda um WhatsApp, ou quando ele faz qualquer ação de interação com a nossa empresa, se ele não tiver uma experiência altamente satisfatória, ele deixa de vir. Exato. Tu vai nem saber quem é essa criatura mais. E se perde, né? Mas muito dos dados que a gente tem para poder tomar a frente de ações está justamente nisso. Que muitas vezes a empresa deixa se perder porque acha que aquilo ali não é dado. Mas tu colhe dado do teu cliente o tempo inteiro. Numa conversa, na hora que ele vai pagar a conta no caixa, na hora que ele fala pro teu garçom alguma coisa. Todo o tempo, ele está emitindo informação se ele está gostando ou não do que tu está oferecendo para ele. Isso aí. Agora, se tu for estratégico e tu conseguir observar isso, tu tira muita informação dali para tomar as ações na frente do teu negócio. Tu matou a pau, com perdão do termo. Porque a palavra observar... E aí, claro, eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado, porque, casualmente, ontem fomos almoçar num local, o garçom não nos olhava nos olhos, ele só olhava para aquela porcaria de telefone que ele anotava o pedido e ele não nos olhava. É como se ele estivesse atendendo o celular e não a nós. Sim. Então, acho que isso resume bastante... E aí vamos mais além, né? Quando tem um treinamento que eu dou para o corporativo que é Exercite Sua Marca, o nome. E eu falo muito disso, não adianta a gente fazer todo um trabalho estratégico de posicionamento, de branding, de tu conseguir agir com a tua marca ao longo do ano, se no final desse processo a gente não apresentar isso para o teu time. E o teu time falar a mesma língua que vocês. Por quê? Porque vai acontecer isso que tu está falando. Isso. Se tu não treinar a tua equipe para ela falar a língua dessa marca, quem está lá na ponta atendendo o teu cliente? Nem sempre vai ser tu. Mas até mesmo quando falávamos digamos assim, da experiência do cliente, se a pessoa que faz a limpeza não entender essa essência, a importância dela para a experiência do cliente, até ela prejudica a compra ou a venda, enfim. Sim, todo mundo comunica, todo mundo. Todo mundo comunica. Às vezes o gargalo tá lá na resposta do WhatsApp. Tá no oi que tu não recebe quando tu entra no estabelecimento. Só que aí tu tá investindo muito, muito, muito valor em outras ações, valor de financeiro mesmo, queimando às vezes o teu caixa ali. Sim. E aí no básico, no feijão com arroz, tu não tá olhando. Aqui, não sei como é que é em Bento, Bruno, em Santa Maria, mas aqui a gente chama isso de botar o butim fora da cancha. Conhece esse termo? Não. Tem a ver com o jogo de bochas, enfim, que aqui em Garibaldi é muito praticado. Nunca tinha ouvido. Nunca ouviu essa? Enfim, eu não conheço muito as regras do esporte em si, mas é um termo quando a pessoa faz, eu fiz tudo certo, mas na hora... Não, bota fora. Bota fora tudo. E é uma vírgula. E quando a gente fala de reputação, eu defendo muito a questão da reputação lucrativa, porque quando a gente trabalha o branding, é uma crescente. Tu vai crescendo, 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 tijolinho por tijolinho, 1% ao dia, para ir crescendo essa marca e ela se tornando reconhecida. Chega um momento que tu se mantém, que vira uma linha. E aí tu vai ser sempre a primeira opção a ser lembrada. Só que se tu queima isso no menor sinal, que é fácil de gerir,
essa tua reputação nunca vai ser lucrativa, ela nunca vai crescer. É o detalhe, né? É o detalhe. E vamos lá, tá, mas então quer dizer que eu nunca posso errar como marca? Não, pode. Mas quando acontecer, saiba agir para resgatar. Porque pensa num pote de Lego, né? Aí tu tem as peças do Lego e tu tá colocando naquele pote. Esse pote vale estalecas. Vamos lá pro Big Brother Brasil. Que eu nem olho, né? Mas eu sei que chama estalecas. Pois é, uma vez chamava. Hoje eu não sei se chama eu assim. acho que ainda chama. É. Aí tu vai colocando estalecas dentro, vamos chamar de R$1 na conta, que é melhor. Tu vai colocando, a cada acerto que tu tem com esse cliente, tu coloca uma peça de Lego que é R$1 na tua conta, certo? No momento que tu tiver um negativado ali, menos R$1 na tua conta, tu vai ter tanta soma de coisa positiva e ação assertiva com esse cliente, Certo. que tu pedir uma desculpa para esse cliente vai bastar. Cria um conta corrente maravilhoso. Exato. Agora, e o branding é sobre isso. Agora, Legal. se tu não prestar atenção em colocar muito mais pontos positivos, muito mais R$1 de Legos ali, tu nunca vai conseguir atingir que uma desculpa vai ser o suficiente. Às vezes tu nem vai conseguir pedir desculpa, porque o cliente já criou uma repulsa. Certo, Entende? certo. Agora, se tu consegue fazer isso, tu consegue remediar muito mais fácil as objeções quando elas acontecem. Não, e quando você usa o termo repulsa nessa relação comprador, vendedor, cliente, é meio que óbvio que todos nós já passamos por algo assim. Então, não é algo metafórico, é palpável. Exato. Porque todo mundo já perdeu a vontade de comprar algo, ou de ir a um lugar, ou viver algo, pela ausência dessa qualidade que você se refere, ou desse conta corrente, ou desse plantio, enfim. Aí os termos são vários. Mas muito, muito bom essa provocação de ir criando um conta corrente para... Porque, assim, todos somos humanos e todos podemos errar. Com certeza. Faz parte. E, inclusive, a Brené, a autora Brené, ela fala isso, né? Que a gente se atrai pelo belo, pelo organizado, pelo claro, né? Mas a gente gera conexão pela vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade de tu errar e pedir desculpa para esse cliente, reconhecer, ela também vai gerar uma conexão. Só que, obviamente, a gente precisa ter muito menos erros e muito mais acertos, né? Para conseguir gerar essa recorrência, essa conta recorrente que tu tá falando. Que bacana, que bacana. Poxa vida. E aí a gente vai na direção do branding, sim, ser um diferencial competitivo, né? E isso precisa ser olhado com esse aspecto estratégico. E aqui, talvez, até para desmistificar, porque a gente sabe que é bom para todos. Mas eu acho que vale a pena perguntar, tem algum mercado, Bruna, que isso se torna mais decisivo? Mercado onde tu precisa tomar decisão emocionalmente, né? Ah, E que tem um valor financeiro mesmo maior. O brand vai ser um decisor. Ele vai ser a última cartada do cliente. Vai ser a marca. Por isso que tu tornar a tua marca um diferencial competitivo é muito importante. E aí, por N coisas, né? Tanto na hora do cliente comprar de ti, quanto um dia quando quiser vender teu negócio. E fazer valor com isso. sabe que, claro, temos um nosso amigo que é o William Pilati, né? Ele tem um programa que é o podcast Construção e Alta. E uma coisa que eu também tenho vários clientes que são imobiliárias, e uma coisa que eu tenho percebido, e aí vem em direção ao que você diz de ser valores agregados, cada vez mais eles estão mais conceituais, mais fiéis a esses aspectos. Então, Então, assim, Evandro, eu não entendi direito. Caramba, olha o que as imobiliárias estão fazendo. As imobiliárias cada vez mais bonitas, suas redes sociais cada vez mais caprichadas, as cores tudo conversando. De fato, tem sido um trabalho, assim, a grande maioria, né, Bruna, que a gente observa, as nossos colegas do BNI também, que fazem um trabalho lindíssimo. Isso chama atenção, né? Tem a ver com isso, penso eu. Sim, se tu puxar lá nos primeiros encontros do treinamento do BNI com a Fabi, ela falou sobre completar o perfil do aplicativo, lembra? Lembro. E ela falou justamente isso, que é uma coisa que eu defendo muito. Se tiver tu como profissional, eu como profissional de branding e outro profissional,
e a pessoa do país inteiro, do mundo inteiro, tiver que escolher entre eu e a outra pessoa, o perfil vai diferenciar. Aquele perfil que estiver mais completo, mais bonito, mais organizado, vai se sobressair na hora da escolha. E a mesma coisa com o branding. Aquela marca que tiver mais clareza, mais direcionamento, mais organização, ela vai trazer um conforto maior. E a pessoa vai acabar escolhendo ela e não o outro. Isso é interessante colocar, porque às vezes ele até pode buscar outra marca com o intuito de deixa para eu comparar, mas a vontade de comprar ele vai ter daquela que tiver mais capricho, digamos assim. Exato. Sabe que eu compartilhei já nesse espaço, certa feita, alguns tempos atrás, um ano e alguma coisa, eu fiz um treinamento com o senhor Masaru Ogata. Eu já fiz um treinamento Já fez treinamento dele, com eles lá? Uhum. O IFT você foi fazer? Eu não me lembro o nome do treinamento, cara, faz muitos anos que eu fiz treinamento. Foi em São Paulo. Em São Paulo. Que quebrava a madeira. Quebra a madeira, caminha pisa na brasa, uhum. caminha no vidro, quebra a flecha com o pescoço, tudo isso eu... É que a minha madrasta, ela tinha isso, né? Ela tinha muito isso do desenvolvimento emocional da gente. Então, uma coisa ela falou, meu pai, todos eles têm que fazer esse treinamento. Legal. Todos eles. É muito legal. Então, enquanto os 4 não fizeram, ela não sossegou. Sabe que é uma coisa muito bacana. O pessoal não entende por que a gente caminha na brasa quente. Mas a gente sabe, porque caminha e sabe como é bom quando passou o sentimento. Mas, enfim, isso deixa para quando o Evandro Pérsico trouxer para a região esse tipo de trabalho, vamos dar a oportunidade para as pessoas experimentarem. E ele chegará esse momento, se Deus quiser. Mas, enfim... uma coisa nesse sentido que ele compartilhou com nós, e você deve lembrar, que é o termo akudawari. Não me lembro. Não lembra? É uma palavra que me chamou... Eu tinha 17 anos. Poxa vida. Já faz... Mas faz só 2 anos. 20 anos. Faz só 2 anos. Está muito bem. Sabe que o que eu tenho ao meu favor, Bruno, é só que meus cabelos não ficam brancos. Isso eu tenho ao meu favor. Mas, enfim, por isso que eu pareço ser um pouquinho mais jovem, mas enfim. O que eu quero dizer é que o okudawari é um termo que remete a capricho. É mais que capricho, mas remete a capricho. Então, tem a ver com isso. E aí, quando a gente vai para Gramado e fica encantado, também é sobre isso. E aí, se me permite, em alguns locais, também decepcionado. Sim, com certeza. Enfim, e assim é a roda. É sobre tu encantar o cliente o tempo inteiro. E encantar o cliente não é encantar em coisas mirabolantes, como eu falei antes. Não é tu achar que tu precisa fazer grandes holofotes para aquilo ser visto, sabe? Às vezes está no detalhe, no detalhinho. É olhar para aquele cliente e pensar, esse é o comportamento... Eu estava lendo, inclusive, ontem, num livro do João Branco, né? Que ele foi marketing do McDonald's por muitos anos. Sim. E ele falava exatamente isso, tipo... Se o cliente pede pizza toda sexta-feira de calabresa no teu estabelecimento e paga com cartão de crédito, tu já tem dados sobre esse cliente suficiente para chegar na sexta-feira, antes dele te chamar, fazer um pedido, tu mandar uma mensagem para ele. E dizer, olá, Ana, você sempre pede a pizza de calabresa às 8 horas da noite. Hoje a gente gostaria de te enviar uma pizza como presente, ou uma pizza e mais uma... Ele paga a pizza, enfim, e tu manda uma brotinho pequena ali de cortesia da casa, porque o cliente já pediu. Não, o que os estabelecimentos fazem? Dão um cartãozinho de fidelidade, que também é legal. Sim. Mas, por que tu não lembrar que o cliente é fiel, que ele já comprou 10 vezes contigo e que a 11ª... Né? Não espera ele ir lá e te mostrar o cartão e te cobrar que ele é teu cliente fiel. Tu tenha esse olhar para esse cliente e agrada ele antes. Tu vai surpreender. É sobre surpreender o tempo inteiro. E às vezes não é uma coisa que foge do escopo do que tu faz normalmente. É sobre observar. Sabe que hoje de manhã eu postei um corte que fala sobre o CAC, o custo de aquisição do cliente. E esse tipo de ação é um custo tão baixo. E fideliza. Não vamos esperar perder o cliente para depois querer resgatar, né? Exato. É muito mais caro tu ter que reconquistar um cliente ou tu ter que conquistar um cliente novo do que tu manter. Sim. Eu dei um exemplo semana passada no meu Instagram, que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, que há 2 ou 3 anos atrás a gente atendia uma marca e, enfim, ela saiu da agência por motivos de tempo. Ela não conseguia gerir as coisas junto com a gente. E aí ela colocou o marketing interno. E nisso ela ficou 2 anos com esse marketing interno, trocando equipes e tudo mais. E ela voltou em novembro.
de 2025, me dizendo, eu coloquei marketing interno, eu coloquei para fazerem as coisas aqui dentro e ninguém me entregou o que vocês me entregavam. Então, eu quero voltar. Eu posso voltar? Posso voltar. Eu posso voltar? Eu falei, claro, porque a gente gostava muito de atender ela. A gente entendeu que o momento dela era outro problema, entende? Não era o trabalho em si. E ela voltou e está feliz da vida. E a gente está reposicionando essa marca e logo ela vai ficar muito mais conhecida. Que legal. E isso me dá prazer porque o cliente tem o direito de sair no momento que ele quiser. Mas se ele volta, Evandro, tu quer chancela maior que o teu trabalho é bom se o cliente volta e ele te diz isso? Verdade. Eu fiquei muito orgulhosa, assim. Eu acredito muito na nossa entrega, né? A gente tem uma equipe muito boa, mas é diferente quando o cliente te dá essa chancelada. Sim. Né? Sim. E aqui eu quero te contar um segredo, mas vamos falar baixinho. Eventualmente, quando o pessoal faz treinamento, né? Eventualmente eles fazem algumas coisas, depois eles experimentam, né? Outros profissionais, outras casas, tá tudo certo, faz parte do jogo. Mas quando eles voltam com a comparação, ela sempre me é favorável. E isso me deixa muito feliz. Então, assim, às vezes é isso. Quando a gente entrega bastante e o cara acha que a grama do vizinho é mais verde e ele vai para lá, opa, peraí, não era tudo isso, vamos voltar. Então, o trabalho sempre também vai depor ao nosso favor, Exato. né? É aquilo que eu falei no início. O branding é o que a tua marca é, o que ela faz e o que ela entrega. Qual é a ação dela? Se isso tudo estiver alinhado, conectado, organizado, é muito difícil dar errado. Não tem caso que dê errado. Certo. Sim, porque obviamente tá... Só que assim, mas agora é importante dizer isso para quem nos ouve. Porque aqui nós falamos, não um abraço, né? Isso envolve muito trabalho, muita dedicação, muito foco. Muito. A gente está falando em eficácia, não em facilidade. Exato. Precisa ter trabalho, precisa saber o que você está fazendo. E é longo prazo. Longo Eu digo, prazo. branding é gestão de marca, é que nem a gestão financeira do teu negócio. É longo prazo. Tu precisa estar sempre olhando, sempre refinando. Sempre... O que não muda no branding, Evandro? É a essência. É a verdade dessa marca. Legal. A verdade dessa marca, ela vai prosseguir com ela a vida inteira. O que muda é o refinamento. Então, cada vez tu vai melhorando mais. E por que tu vai melhorando mais? Porque o teu cliente ele vai te trazendo novidades, ele vai te trazendo experiências que ele teve nova, gostos novos, porque ele também refina. Vamos partir do princípio que tu atende um cliente e esse teu cliente viajou no final do ano para o exterior. Ele já vai ir até o teu estabelecimento no início do ano com outra consciência. Porque ele teve acesso a outra cultura. E ele vai te trazer informações daquilo ali. Informações no comportamento, no formato que ele te pediu o pedido, enfim, de N formas. Certo. Tu tem que estar aberto a suprir isso para refinar o teu negócio. Ou seja, a essência dessa marca, a espinha dorsal dessa marca, ela vai continuar sendo a mesma sempre e ela deve continuar, porque é isso que faz um branding. Mas o refinamento ele precisa ser constante. E o imediatismo é a pior coisa quando tu quer trabalhar a marca. E aí eu atrelo muito o imediatismo ao tu precisar de caixa, de fluxo de caixa. Preciso vender. É. Porque daí esse imediatismo mata o branding na primeira largada. Porque tu começa a ser imediatista e tu não pensa, tu só tá focando no retorno financeiro que tu precisa ter daquilo ali. E aí qualquer negócio é negócio e seja o que Deus quiser. Exato, mas aí tu não aguentou segurar um pouquinho o tranco. E aí passa 3 meses... E aí tu consegue... Esculhambou tudo. E aí tu consegue dar uma retomada, uma respirada no teu negócio, só que tu ainda tá gerindo o que tu fez no imediatismo sem pensar. Sim. E isso tá consumindo tua energia, tá consumindo tua mente, tá consumindo o teu poder de vender melhor pro teu cliente. E aí impacta na lucratividade do negócio, que é o que falamos anteriormente. Exato. E aí, o branding, ele traz muito isso também, né? Quando tu tem um branding forte, tu tem a recorrência, tu mantém o cliente contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque me ocorreu agora, não estava no que havíamos, mas é comum algumas empresas trabalharem o branding específico de alguns produtos e ele não necessariamente conversar com o negócio? Porque eu já vi algumas coisas, mas eu achei meio esquisito, então deixa eu pedir para especialista. O que você me diz sobre esse tipo de prática? O ideal é que sempre converse. Tá.
Então, vamos partir de um guarda-chuva, né? Que a gente fala muito no marketing da teoria do guarda-chuva. Parte que o teu branding é aqui, né? É a ponta do guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva, tu vai ter os teus produtos. Todos esses produtos, eles têm que fazer referência à essência do teu branding. A comunicação pode ir mudando, lapidando. A pegada desse produto é assim, a pegada desse produto é assado. Mas a essência, ela tem que estar na espinha dorsal desse negócio. É o que eu digo da minha parte. Eu sou especialista em branding. Tudo que eu fizer tem que conversar com branding. Se não conversar, não vai fazer sentido. E aí a gente cria uma marca confusa, esquizofrênica. Porque é uma marca que ninguém entende. Hoje a Bruna vende isso, amanhã ela vende aquilo. A churrascaria querendo vender para vegano, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Caíto Maia falava disso. Ele fala que... Por que ele não coloca muitos produtos embaixo do guarda-chuva da Chili Beans? Porque ele vai perder o sentido do que ele veio fazer, que é vender óculos e contar histórias através dos óculos. Se ele começar a fazer collab com marca de roupa, com marca de tênis e começar a colocar isso no ambiente físico dele, ele vai criar uma esquizofrenia de marca. Perfeito. E aí, daqui a pouco, a essência dele, que é o óculos, se perdeu no meio do caminho e ele já não é mais conhecido por aquilo. E eu fui numa palestra dele que teve em Nova Prata, ano passado, eu acho, ano retrasado. E eu tive a felicidade, que eu sou muito fã dele, a felicidade de perguntar para ele o que significava o branding dentro do negócio dele. E ele falou que sem branding hoje a Chili Beans não valeria o que ela vale hoje, que ela vale mais de 2 bilhões, né? Caramba. E ele disse, não valeria o que ela vale hoje. Tem esse vídeo no meu Instagram, inclusive. Caramba, vou dar uma procurada. Eu tive a felicidade de perguntar isso para ele, porque isso só fidelizou mais ainda do que eu acredito, entendeu? Que legal. Sabe que temos um case bem próximo de nós. Tanto que, nesse sentido, de algo que não deveria ser feito. É um case muito antigo. Em Caxias do Sul, se eu não me engano, existia um time de futsal chamado Enxuta. Só que, essencialmente, não era um time de futsal. Era uma empresa. Diogo, tu lembra que empresa de que Enxuta era? Pesquisa, por favor, e assopra para nós. Porque não sei se era uma empresa de algum tipo de máquina. Eu lembro das máquinas de lavar roupa, Enxuta. Então é isso, a máquina Enxuta. Só que o que acontece é que essa marca não existe mais e o pessoal falava de Enxuta, lembrava do quê? Futsal. Time de futsal. Então, por patrocinar um time de futsal, para ganhar notoriedade, aquela coisa toda... isso acabou implicando, Bruna, justamente, olha que loucura, em enfraquecimento da marca. Deixou de ser marca de máquinas, e aí o Diogo vai confirmar para nós, eu acho que sim, e passou a ser marca de time de futsal. Perdeu totalmente o propósito. Mas se perde no caminho porque tu não volta lá no início, né? Isso que é uma coisa aí. que eu falo sempre para os meus clientes. Vamos voltar lá no início, no porquê, no dia 1. O que fez tu querer colocar esse negócio? O que fez tu fazer o que tu faz hoje? O que te brilhava o olho? Tu precisa estar sempre revisitando, Evandro. Porque se tu não revisitar, tu vai... Além de ficar sempre deixando a vida te levar, querendo suprir a expectativa dos outros, tu perde a tua essência. E quando tu perder a tua essência, tu tá fadado ao fracasso. Se tu me permite uma analogia, quando a gente segue na onda, volta e meia a gente toma um caldinho. Exato. Então não é o que a gente quer. Eletrodomésticos, é isso aí. Então, eu nem lembrava do negócio, mas lembrava do time de futsal. Então, olha que loucura. Olha como marca a mente da gente. Mas isso que tu falou tem muito a ver também com as causas que tu vai defender na tua marca, que a gente chama de bandeiras, atributos de marca, né? Então, por exemplo, eu tenho a da saúde, mas isso tem um porquê. Eu tive um momento da vida que eu tive burnout. A partir dali, eu levantei a bandeira do primeiro você, depois o mundo, que me deixou conhecida e começou a fazer com que eu fosse chamada para dar palestras sobre esse movimento. Legal. Tem tudo a ver com saúde. Eu vou contra um movimento de que tu precisa adoecer para fazer o teu negócio acontecer. Certo. Entendeu? É crescer a qualquer custo. Certo. Então, tem tudo a ver eu levantar a bandeira da saúde. Só que não tem nada a ver eu começar a ter atitudes que não propaguem saúde para crescer.
Perfeito. Como eu que criei o Propulsor Empresarial Podcast para trabalhar o desenvolvimento humano, o contribuir com os outros, que conversa com o que eu faço, que é desenvolvimento humano e contribuir com os outros. Exato. Tudo tem que conversar, um ecossistema. Exato. Entendi. Que É um bacana. modelo de negócio. É Caramba. como se fosse isso, um modelo de negócio. Caramba, Bruna, que aula. Bruna, estamos já na reta final. O tempo Já? voou já, temos mais 10 minutinhos. O Diogo, ele deixa para nós uns 5 Não dá para a mais. duplicar mais um. Ele deixa a gente, né, ele cede mais uns 5 minutinhos a mais sempre. Então a gente tem o choro, Ele traz um café, ele trouxe um café. Aqui a gente é bem tratado. Aqui a galera oferece uma experiência enquanto branding maravilhosa. Que o pessoal é fino, não é brincadeira não. Mas vamos lá. Olha só, Bruna, teríamos mais coisas, enfim, e aqui a gente abre as portas para um próximo momento, o teu retorno, ok? Obrigada. Mas eu gostaria de aproveitar a sua presença, que você pudesse falar um pouquinho mais do ser humano Bruna e também dos trabalhos que você oferta, afinal de contas, você esteve aqui, daqui a pouco alguém que te ouve, caramba, eu quero, esse trabalho me interessa, essa outra questão me interessa. Fala um pouquinho de você, dos trabalhos, enfim, tudo que você desenvolve. Tá bom, eu sou Bruna Maria de Moura, né? Então, esse é meu nome, é o meu nome de nascimento, mas se tornou um nome profissional muito forte, graças a Deus, porque eu construí essa reputação. E aí é por isso que nasceu o método Reputação Lucrativa, Legal. porque é de uma experiência própria do que eu fiz. E aí eu ensino as outras pessoas a fazer, embasado de muita ciência e pesquisa e também a chancela do diploma, né, que a gente tem, que eu estava conversando com o Gia antes. Eu sou casada, né, com Cristiano Migon, sou mãe de pet da Moca. Da Moca. Somos corredoras amadoras, eu e a Moca. É um gato ou um cachorro? Um cachorro. Sim, se agora corre, obviamente é um cachorro. É uma Border Collie, Opa. ela vai fazer 9 anos e a gente corre juntas, né? Que legal. E então é muito legal, assim, porque o dia que dá preguiça, tu olha pra ela, ela tá te puxando, né? Ela gosta de correr mais do que eu, inclusive, né? É o teu incentivo positivo. Exato. Eu sou filha do Rogério e da Rosana, tenho muito orgulho dos meus pais, da criação que eles me deram, dos valores que eles me trouxeram, porque eu acho que esses valores foi muito do que me norteou para chegar a entender a importância do branding dentro de uma marca. Porque o branding, ele trabalha muito a questão dos valores, né? Certo. E a gente tem isso muito intrínseco na nossa raiz, assim. Sou totalmente com fé em Deus, assim, eu acredito demais em Deus. Acredito que a gente precisa fazer tudo que a gente faz como se fosse para Ele. E aí, esse é o segredo do sucesso, não existe outro. É tu fazer as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. E aí as pessoas vão acabar reconhecendo, né? Sou sócia da Posto Comunicação, que já tem 8 anos no mercado, graças a Deus. Cada ano a gente cresce um pouquinho mais. Que coisa boa. A gente é focado em branding, né? Então, esse é o nosso grande diferencial. Tudo que a gente oferece dentro da agência, ele tem que ter o coração no branding, né? Que é o que a gente acredita. E eu tenho os treinamentos também, né? De marca pessoal e marca corporativa. Para marca pessoal é através do método Reputação Lucrativa. E para marca corporativa é o exercício de sua marca, né? Então, ali no BNI já temos alguns empresários que estão querendo o exercício de sua marca. Legal. E é muito legal porque dentro desse processo todo a gente desvenda muitos caminhos para a marca, sabe? Coisas que às vezes o cliente, enfim, não está nem no norte dele. Às vezes está só numa vontade. E ele não enxerga esse caminho. Então, a gente consegue fazer com que ele enxergue esse caminho. E a gente planeja ali 2, 5 e 10 anos para frente dessa marca. Porque, afinal de contas, é uma gestão, né? E eu também sou convidada para dar palestras em alguns momentos do ano. E isso é muito legal, porque daí eu dou palestra com o movimento Primeiro Você, Depois o Mundo, né? Que foi através do Burnout, que eu digo que eu poderia usar o Burnout como uma história triste, né? Uhum. Mas ele mudou a minha vida, né, Evandro? Foi ele que fez eu reformular todo o meu negócio e foi o que realmente nos trouxe crescimento. Só que aí eu acredito que foi a mãozinha de Deus ali, dizendo, tu precisa parar, resetar tudo e recomeçar. Então, foi literalmente assim, eu coloquei o meu negócio fora e comecei do zero de novo. E por isso que eu falo que o brand é tão importante, porque antes eu acabava suprindo a expectativa dos outros o tempo inteiro. E eu não conseguia executar o que eu, de fato, acreditava no meu coração. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, tá tudo errado, vamos recomeçar do zero ou a gente vai fazer outra coisa na vida.
E aí foi quando eu Sim. comecei, de fato, a colocar o branding no centro do negócio, olhando para o cliente. E aí foi quando a coisa cresceu e tomou um tamanho que eu nem imaginava, né? E aí estamos aí, crescendo legal, marcas. E é uma legal. coisa que me dá muita, muita felicidade. Assim, eu sou legal. apaixonada de fato sobre isso. Que legal. Bruna, é muito bacana que tu coloque dessa forma, se tu me permite. Assim, a situação, todos vivemos alguma questão. A maneira que tu vai encarar, o caminho que você vai dar, a direção que você vai tomar depois que percebeu o elemento que não é favorável, fala sobre nós, fala sobre o resultado que a gente vai ter. E quando eu falo resultado, por mais que seja algo empresarial, não necessariamente tem a ver com elementos financeiros. Tem a ver com os ganhos na vida, né? O quanto seremos felizes. E eu digo mais, eu acredito que a felicidade atrai o dinheiro. Com certeza. E não ao contrário. Uhum. Então, poder dar essa direção, fazer as escolhas assertivas, me parece que é o elemento que mais deveria inspirar as pessoas, muito mais do que um sucesso monetário. Mas, enfim, deixamos essa provocação, né? Quem sabe, em algum momento, a gente não vem dar um enfoque um pouquinho maior sobre este elemento que eu acho que pode contribuir com muita gente. Tô aqui. Que bom, que bom. Porque quando tu olha pra tua verdade, né, Evandro? Sim. Eu acho que quando tu olha pra tua verdade, tu encara ela, sendo ela a pior que seja, como naquele momento era o burnout pra mim. Quando tu olha pra tua verdade, tu te liberta de tanta coisa e tu começa a executar as coisas conforme aquilo que tu acredita. E aquilo que tu acredita, normalmente, ele vem do teu coração. E quando vem do teu coração, ele tá pulsando, é uma paixão. É o que eu falo, contratem pessoas apaixonadas pela vida. Porque isso vai fazer o teu negócio crescer. A pessoa que ela é apaixonada pelo que ela faz e apaixonada por viver, ela vai se sentir desconfortável o tempo inteiro. Porque ela vai querer sempre fazer mais, ela vai querer sempre evoluir. Em busca do próximo nível. Exato. E aí, tu ter pessoas assim na tua equipe é muito grandioso. Que legal, que legal. Bruna, que legal. Olha, eu queria ter mais 2 horas para a gente continuar conversando. Mas, enfim, então, para que a gente já possa, então, dar essa direção, né, esses últimos momentos, eu tenho uma pergunta, e você deve ter assistido os outros episódios, já expliquei, né, que é uma pergunta que eu faço em todo final de treinamento, porque valeu a pena ter vindo hoje. E para você, a pergunta é um pouquinho diferente, no propulsor ela é um pouco diferente, que tem a ver com o que mais pode ser dito para que esse nosso momento tenha valido a pena. Então, por gentileza. Para mim, como Bruna, vale a pena porque eu acho que trocar com pessoas que conseguem enxergar o amplo, né? A gente aprende sempre, sempre aprende. É o que eu estava falando com o Gia ali, que eu falei com ele, que eu falei contigo quando a gente chegou. A gente está aprendendo o tempo inteiro. E quando a gente tem conversas grandiosas, onde tu traz do teu ponto de vista, o meu ponto de vista, se todo mundo pensar igual, ninguém cresce, que foi o que a gente falava antes, ninguém está pensando, né? Já é válido. Verdade. Já é um degrauzinho a mais que a gente subiu. E eu tô na vida para evoluir, né? Perfeitamente. Eu sou incansável com isso. Então, acredito que todos estamos na mesma frequência. Então, só por isso já valeu a pena. E olhando pro cliente, dizendo o a mais que eles podem pensar, é uma pergunta que eu fiz no primeiro pitch do BNI. Por que eu deveria comprar de você e não do seu concorrente? Quando a gente se faz essa pergunta, Evandro, ela não é fácil de responder. Tu não vai responder em 5 minutos que tu estiver pensando sobre isso. Mas quando tu tiver a oportunidade de ficar sozinho, pensando sobre o teu negócio, pensando sobre o que tu oferece, e tu conseguir encontrar a resposta, tu já tá 50% à frente do outro. Porque ninguém para se perguntar. Simplesmente isso. Ninguém para se perguntar. Sim. A gente está acostumado a responder as coisas básicas. Mas a gente não está acostumado a se questionar e a gente não está acostumado a pensar sobre o nosso pensar. E quando a gente faz essas coisas, a gente encontra respostas que a gente não vai encontrar em livro, que a gente não vai encontrar na fachada do concorrente. A gente vai encontrar com a gente mesmo. E o Brain está aí.
Uma frase nesse sentido seria: olhar para fora é importantíssimo, agora olhar para dentro é fundamental. Exato, porque senão a gente só replica. A gente só replica e aí faz as coisas sem identidade. Exato. Então, é aquela coisa, vamos fazer um negócio muito legal, enquanto os outros começam a nos copiar, a gente já está inventando outra coisa muito legal. Exato, Então, exato. a gente puxa à frente, né? Exato. Legal. Até eu falo assim, não queira copiar o teu concorrente, né? Deixa ele te copiar. Deixa ele te copiar, queira ser o primeiro da fila e tu vai ser copiado aí. e a cópia é um elogio. A cópia é um elogio. Sim. Na verdade, a gente tem que ficar feliz quando as pessoas estão nos copiando, Exatamente. porque é sinal que a gente está dando certo, que a gente está sendo Exatamente. admirado, que a gente está gerando valor. Sim. Mas aí esteja preparado para contar a história da tua marca de diferentes formas, Sim. onde tu vai sempre ditar o mercado. Que legal. Muito, 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 muito legal. Bruna Maria, muito legal mesmo. Então, Bruna, antes de te agradecer, eu vou te passar a palavra para as tuas considerações finais, mas dizer que foi uma verdadeira aula, não só de branding, mas de tantas provocações importantes. Cara. E aqui vamos fazer só uma pequena brincadeira. Citamos muito a conversa dos bastidores de antes de entrarmos no ar. Mas cá entre nós, muita coisa legal sai, mas se sai tudo antes a gente vai preso. Então é bom que a gente nem expanda demais, senão, né? Mas legal, muito legal, Bruna, muito legal mesmo. Então, para que possamos, então, encaminhar o nosso encerramento, Bruna, suas considerações finais, agradecimentos, mandar abraço, beijo, fica à vontade. Quero só agradecer, né, pelo convite, como eu te falei também no início, para mim é grandioso esses momentos de troca. Para mim eles valem muito, muito mesmo. E estou muito feliz de estar aqui, pode me convidar de novo, eu venho sempre, adoro essa troca, adoro poder conversar, adoro que a gente possa gerar argumentação, porque isso é gerar repertório, né? Sim. Se a gente troca tanto, eu vou amadurecendo meu repertório, tu vai amadurecendo o teu, os meninos vão amadurecendo deles, e a gente vai se tornando cada vez melhor. Então, e todo mundo cresce. Feliz. Exatamente. E vou pedir, né, pro pessoal que quiser me seguir lá nas redes sociais, @Bruna Maria de Moura, muito fácil, é o nome, né? E o da minha agência é Aposto Comunicação. Então, na descrição do YouTube vai estar lá os canais da Bruna, legal. tudo certinho. E, claro, os teus dizeres. Lá eu divido muito, muito conteúdo, principalmente no meu, né? Sobre branding, sobre marca, sobre todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Não tem como falar tudo, né? São 15 anos fazendo isso, né? Te entendo. Mas eu sempre falo nas minhas palestras, quem quiser aprender um pouco mais sobre o branding, vai lá, que tu já vai ter muita coisa, tu vai aprender muita coisa, sem pagar nada, né? Isso é importante também. Então, é só querer. É só querer. Como na maioria das vezes parte do querer. Bruna, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula, sabe? Você contribuiu com muitas pessoas que... Fica no YouTube, né? Mais um monte de conteúdo provocativo, elucidativo. E só te agradecer por essa contribuição, porque a nossa filosofia é contribuir com quem quer crescer. E tu pode ter certeza que hoje você contribuiu muito com quem quer crescer. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. E, claro, com certeza, abrimos as portas para sempre que quiser estar também. Pode chamar, Evandro, quero participar. É só chamar que não tem mistério. Voltarei. Ok, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Bruna. E muito obrigado também a todos vocês que acompanharam, então, mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Mais um episódio que, com certeza, contribui muito com quem quer crescer. Então, vamos lá. Não te esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar, comenta, enfim, tudo que tem direito. Tá certo? Então, até o próximo episódio. Um beijo do coração. Tchau!